pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Rayane da Silva Lima, sou aluna do curso de Licenciatura em Química do IFPE Campus Vitória e hoje a aula de vocês é comigo, certo? Eu também participo do Residência Pedagógica e estou aqui aprendendo junto com vocês. Espero que vocês gostem muito da aula e a acompanhem até o final. Olá pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Rayane da Silva Lima e hoje trouxe conteúdo para vocês sobre o estudo gráfico do coeficiente de solubilidade. Espero que vocês acompanhem nossa aula até o final. Então, a solubilidade ela é uma propriedade física da matéria que indica a quantidade de soluto que será dissolvido em um determinado solvente. Então, o soluto, quando é dissolvido em um determinado solvente, ele vai gerar uma solução. E uma solução ela é uma mistura homogênea, ou seja, ela possui apenas uma fase. O soluto, ele é aquele que irá dissolver e o solvente é aquele que dissolve. Um exemplo do nosso dia a dia, para isso, é a preparação do café, que é um exemplo de uso de solubilidade no cotidiano. Utilizaremos o pó do café, que é o soluto, no solvente, que é a água. Então, tentaremos dissolver esse pó de café na água para gerar o café. Então, a solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a capacidade que um determinado solvente ele apresenta de dissolver certa quantidade de soluto. Então, temos dois fatores que eles influenciam essa dissolução, que é a quantidade de solvente e a temperatura. Então, a quantidade de solvente é relacionada à medida que a gente adiciona uma maior quantidade de solvente à solução e o soluto ele for dissolvido, a gente vai poder acrescentar uma quantidade maior de soluto. E temos também a temperatura, que é o único fator que pode modificar a solubilidade de um soluto em um determinado solvente, sem que a quantidade ela seja alterada. Então, utilizamos como exemplo o leite. No momento que tentamos dissolver o leite em pó na água fria, não conseguimos, geralmente ele forma grumos. Então, quando aumentamos a temperatura do solvente, conseguiremos dissolver esse leite, certo? Aqui temos um exemplo de gráfico e temos alguns pontos específicos que é importante saber. O eixo X determina a temperatura, que é em graus Celsius. Temos o eixo Y, determina o coeficiente de solubilidade, né, a quantidade de gramas que foi solubilizado. E temos a reta ou a parábola, que indica a saturação que o solvente ele pode sofrer. Outro aspecto também relevante que podemos falar aqui é em relação às retas. Elas podem ser do tipo ascendentes e descendentes. Ascendentes, elas sobem, e as descendentes, elas vão descer. As ascendentes é quando acontece uma dissolução endotérmica. A dissolução endotérmica é quanto mais quente o solvente ele estiver, mais soluto ele vai dissolver. E em relação à descendente, é quanto mais frio estiver o solvente, mais soluto ele irá dissolver. Aqui podemos ver também, como exemplo, que a 5 graus Celsius, essa substância, ela consegue dissolver aproximadamente 23 gramas. Então, é mais ou menos assim que você consegue identificar a solubilidade de uma determinada substância em um gráfico. Aqui temos outro exemplo, né? Nesse gráfico a gente tem algumas setas, 1, 2, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, e elas representam retas ascendentes e retas descendentes. No caso aqui, podemos ver que a reta 1, 2, 4 e 5, elas são retas ascendentes, ou seja, quanto mais quente esse solvente está, mais soluto ele consegue dissolver. E aqui temos a seta 3, que neste caso aqui, ela é uma reta descendente, é a única que está descendo, ou seja, mais frio esse solvente está, ele está dissolvendo mais soluto, certo? Aqui também temos outro tipo de classificação que é importante ser feito, que é em relação às soluções, se são saturadas, insaturadas ou supersaturadas. Então,
quando temos um ponto na reta, ou na parábola, né? Na reta ou na parábola, a gente classifica como uma solução saturada. Neste caso, a letra B. Uma solução insaturada, o ponto ele tem que estar abaixo da reta. No caso aqui, a letra C. E temos a solução supersaturada, que é o ponto que está acima da reta. No caso aqui, letra A. E aqui nós temos um exercício para vocês tentarem resolver, certo? Temos aqui um gráfico do coeficiente de solubilidade e temos algumas perguntas específicas. Temos algumas substâncias, certo? De acordo com o coeficiente de solubilidade e a temperatura. Então, na primeira questão, ele diz: qual é o sal que a solubilidade ela sofre um efeito da temperatura no intervalo de 60 graus Celsius a 100 graus Celsius? Ele está falando que sofre um maior efeito da temperatura. Podemos ver aqui que entre 60 e 100 graus Celsius, o que sofre maior temperatura, a gente consegue identificar pelo aumento da parábola. Então, neste caso aqui, é o PbNO32, certo? Na segunda questão, ele diz: qual é o sal que a solubilidade sofre o menor efeito da temperatura no intervalo de 60 graus Celsius a 100 graus Celsius? Ele aqui quer saber sobre a solubilidade e que está sofrendo o menor efeito da temperatura. Neste caso aqui, o que está sofrendo o menor efeito da temperatura entre 60 e 100 graus Celsius é o NaCl, que conhecemos como cloreto de sódio, certo? Por causa da inclinação da reta. E na terceira questão, ele diz qual é a temperatura em que o cloreto de sódio e o cloreto de potássio apresentam a mesma solubilidade. Onde eles apresentam a mesma solubilidade. Analisando aqui, de acordo com a temperatura, podemos ver que o ponto que eles estão exatamente igual é aproximadamente 30 graus Celsius. Então, vocês têm que aprender a fazer a análise do gráfico, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Olá, pessoal! Oi de novo, né? Então, não esqueçam de avaliar o vídeo da gente, deixando o like de vocês e se inscrevendo aqui embaixo no botãozinho vermelho. Então, se inscrevam e cliquem em gostei. Tchau, tchau!